bronca aí. Vamos ter que acabar aí com o terceirão. Vocês viram que prova de vocês começa na semana que vem, né? Então, a loucura de vocês e do 9º ano já está aí, já está às portas. Então, vamos começar, vamos resolver essa pendenga aí, que é para a gente ter que acabar o ano de boa. Deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer atividade. E vocês já sabem, tem lá no eClass as atividades que nós vamos fazer hoje. Vocês têm 3 tópicos específicos. E são 3 revisões. Primeiro é a revisão do NE, que é o Tag Question. Se vocês lembrarem dele lá, vocês vão ver que toda frase eu posso transformar em pergunta. Eu só tenho que inverter o verbo auxiliar. Por exemplo, eu digo aqui, ó, Marcos is tall. O Marcão é alto. De boa. Se eu pegar o verbo aqui, o is, eu coloco isn't e eu repito a pessoa. Isn't he? Pronto, virou pergunta. E fica assim, o Marcão é alto, não é? Esse não é da frente que chama de tag. Então, qualquer verbo que eu colocar aqui, I can swim. Se eu trocar o verbo auxiliar, ele virou pergunta. Então, essa é a regra. Todo verbo auxiliar que for invertido na frente, positivo, negativo, negativo, positivo, ele vira pergunta. É o nosso né. E você pode pensar qualquer frase que tenha. Por exemplo, she didn't go home. Ops. Se eu colocar lá na frente a inversão do didn't. Opa, deixa eu sair daqui. Agora sim. Go, gente. Nada de maiúsculo, não. Didn't she? Tudo vira pergunta. Opa, eu coloquei didn't os 2 negativos. Não, tem que ser um positivo e negativo. Did she? Pronto. Agora sim tá certo. Então veja, ó. Se eu tenho um didn't, virou did. Se eu tenho um can, virou can't. Se eu tenho um is, virou isn't. Se eu tiver are, vira aren't. Do, don't, does, doesn't. Will, want, não importa o verbo auxiliar. Não importa. Se eu pegar o verbo auxiliar e inverter, ela vira tag. They will travel. Won't they? Qualquer. A regra geral é, pegou o verbo auxiliar e inverteu, virou pergunta. Acabou. Ok? Se está positivo, vira negativo. Se está negativo, vira positivo. E lembre-se, eu não posso usar nomes aqui, eu tenho que usar o sujeito. Aqui tem o Marcos, mas eu troquei pelo sujeito. Se fosse as crianças, ia trocar por eles. Se fosse o cachorro, ia trocar por it. Então, eu vou usar o sujeito aqui na frente. Vocês só têm que tomar cuidado com 2 situações. Quando a frase está com o verbo auxiliar não explícito. Por exemplo, I go home. Isso aqui, ó, não tem verbo auxiliar. Mas se eu for inverter, eu tenho que saber que eu tenho que colocar o don't, porque ele está uma frase positiva. Uma frase positiva no presente, logo, o auxiliar é o don't. Se fosse ela aqui, ou ele, she plays tennis. Também uma frase positiva no presente. E o auxiliar é doesn't.
Então, essa é a única... não, essa é uma das únicas que tem que tomar cuidado. Quando a frase não tem auxiliar. Aí você vai ter que ver se a frase está no presente ou no passado. Se tiver no presente, eu vou usar esses dois. Ou don't ou doesn't. E se ela tiver no passado, eu vou usar o didn't. Só isso. Por exemplo, vou pegar a mesma aqui. She played tennis. Pronto. Quando eu vejo a frase no passado, didn't she, todo passado é didn't. Todo, não importa a pessoa. Então, essas são as duas únicas coisas a se observar. O played ficou com E, é um A aqui, tá? Imagina um A aqui. Então, ó, quando o verbo não, quando a frase está no passado, eu uso didn't, e a mesma pessoa. Quando a frase está no presente, eu uso don't ou doesn't, e a mesma pessoa. Isso aqui são as duas únicas situações que você tem que observar que não é inversão. O resto, tudo, você vai procurar a inversão do verbo. Qualquer que seja o verbo. Você procura a inversão dele e acabou, não tem que pensar. Você olha uma coisa estranha lá, inverte porque vai dar certinho. Ó, eu posso usar didn't, can, is, are, will, haven't, does, do, don't, did. Se eu colocar o contrário, pronto, já virou o né. Então a regra geral é inverte o verbo auxiliar. E aqui, ó, o livro de vocês trouxe uma lista de verbos auxiliares que você vai encontrar nas frases. Tá aqui, ó. Já pode usar ele contraído de uma vez. Quando ele aparecer esses verbos auxiliares aqui, é só você inverter. Positivo ou negativo. Negativo ou positivo. Beleza? Essa é a primeira. Então, correndo aqui na frente, eu tenho um exercício aqui, esse aqui. Coloca para mim os né aí. Então, por exemplo, ó, he is late. Isn't he? Acabou. Só isso na frase. Tá positivo aqui, virou negativo cá. Completa ela aí. Ah, e eu acho que isso aqui já está lá no Eclass, então já pode fazer direto no arquivo do Word que vocês vão me mandar. Então já faz direto lá para me mandar. Ó, essa aqui tem que tomar cuidado. Essa tem que tomar cuidado. Essa também. Essa também. Tá aí, ó. Pega essas palavrinhas, inverte ela aqui na frente, repete o sujeito, acabou. Só isso. Só correndo, rapidinho, 1 minutinho que a gente volta e corrige. É para colocar tudo em negativo, Voss? Depende. Se tiver primeiro positivo, sim. Agora, se tiver igual, por exemplo, a 4 já está negativa, então ela volta positiva. É sempre o contrário. Beleza?
Uou. Benhur, seja bem-vindo. Aqui, ó, atividade, essa aqui. Rapidinho, depois eu reexplico. Benhur, pega esses verbos marcados aqui, ó, e coloca eles na frente no oposto. Se ele está positivo, completa negativo. Se ele está negativo, coloca ele positivo aqui na frente. E repete o mesmo sujeito. I, you, we, they. Beleza? Por exemplo, a 4 aqui, ó, que ela está negativa. Can you? Bom, então vocês já estão lá na frente, eu vou começar cá para a gente acompanhando. Então, a primeira aqui foi isn't he. A segunda, the hotel was. Wasn't it, porque é um hotel. Wasn't it? She cooks. Ó, como eu disse, então é terceira pessoa. Então, doesn't she, porque como está positiva, virou negativa. You can't. Can you? They sleep. Don't they? Porque terceira, não é terceira pessoa. You are. Aren't you? Mary plays. Ó, de novo, terceira pessoa. Doesn't she? Opa, foi um doesn't esquisito aqui. Doesn't she? You didn't. Did you? And is. Isn't she? The students, são eles de novo, então. Don't. Cadê minúsculo? Don't they? Mr. Presley. Does he? Ops, faltou um S no does. Opa, alguém perguntando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Oh, muito bem, Alessandro. Muito bom, meu garoto. There are. Aren't there? I'm not. Am I? Tom does. Aí, doesn't he? Faltando um apóstrofo, é claro. E this isn't. Isn't it? Pronto. Olha aí. Peguei o verbo auxiliar, inverti, acabou. Então, lembre-se, a regra geral é inverter o verbo auxiliar. Verbo auxiliar, não verbo principal.
Por isso que essas que eu marquei, vocês têm que prestar atenção, porque vocês têm que imaginar o verbo auxiliar. Agora, a grande maioria, o verbo auxiliar já está na frase. E aí você tem que lembrar que não vai, é igual regra de português. É positiva, negativa. Ou negativa, positiva. Nunca pode ser positivo, positiva, negativa, negativa. Nunca. Não tem como. Tem que ser sempre o inverso. Ok? Hein, Essa é Valse? valeu? Na 15 ali, Valse. 15. Não ia ser É easy? porque essa não tem verbo auxiliar. Lembra Essa que não tem, né? Ah, entendi. Então, como ela não tem verbo auxiliar, Aí você não troca. não troca, aí você só inverte. Beleza. Porque aqui eu teria que imaginar o verbo auxiliar. Opa, pera. Eu marco um e falo outra, né? Ok? Bom, então esse é o tag, chamado tag question, beleza? Apagando. Agora a próxima são duas coisas que vocês viram também, que é bem mais tranquilo, que é o passado simples e o presente perfeito. Esses dois têm duas fontes. Primeira coisa, o passado simples de vocês. Pera, aqui. Você tem duas fontes de passado simples. Ou ele é regular, todo passado simples regular termina com ed. E aí você vai com as regras do ed. Walked, played, liked, danced, stayed, ed. Todo passado simples regular precisa terminar com ed. Todo. Quando ele é irregular, tem uma lista, e você vai usar aquela lista. Então, o passado simples irregular... se eu sair daqui, vai sair dessa coisa, mas deixa aí. É uma lista de verbos. Por exemplo, o go vira went, o do vira did, o see vira saw, o make vira made. Então, é a lista. Passado simples irregular é uma lista de verbos. Acabou. O bom disso aqui é que o negativo de todos é didn't. E aí o verbo volta ao normal. Didn't work, didn't like, didn't play, didn't swim. Por exemplo, aqui, ó. Didn't walk. Didn't play. Didn't like. Didn't do. Didn't go. Didn't see. Didn't make. Não importa o verbo, se ele está no negativo, é didn't. E acabou. E a pergunta é exatamente igual. A pergunta é did. E aí todos os verbos do mesmo jeito. Aí eu vou colocar you aqui para todos, só para... Did you walk? Sem L não dá, né? Did you play? Did you swim? E aí continua, todos. Did they? Não importa a pessoa. Make. Did she do? E aí todos. O bom disso aqui é que só tem regra aqui, no positivo. E são duas regras. Ou é o ed para todo regular, ou é a lista para todo irregular. Quando você fez o positivo, acabou todas as regras. Porque o negativo, não importa o que ele seja, ele precisa estar acompanhado de didn't. E a pergunta também, não importa o que seja, tem que estar acompanhado de did. Então, esse é o passado simples. E o próximo é o presente perfeito. Present perfect. Que já não é mais a segunda lista, e sim a terceira lista. E aí ele vem acompanhado de have ou has. Vou até colocar um pouquinho separado aqui. Ou have ou has. E aí eu vou pegar o verbo na terceira coluna, por exemplo. Vou pegar até os mesmos verbos dali. Have walked. O go vira have gone.
O do vira have done. O make, have made. Aí deixa eu colocar no outro aqui de baixo agora. Have played. Seen. Made. Spoken. E aí continua a lista, que também é interminável. Ou a mesma fonte na lista. Se o verbo não tiver na lista, é ed. Então, é a mesma fonte desse aqui. Esse aqui, se o verbo ou ele está na lista segunda coluna, ou ele é ed. Esse aqui, ou ele está na lista terceira coluna, ou é ed. E aí só tem que tomar cuidado com quem eu uso have e com quem eu uso has. É a velha regra do he, she, it. Essas três pessoas eu vou usar has. E sobrou quem? I, you, we, they. Sobrou essas quatro por have. Essa é a única coisa que tem que olhar aqui de cuidado. Todo have vira haven't. Negativo. E todo has vira hasn't. No negativo. Só. E quando eu quiser fazer pergunta, eu vou inverter os dois. Eu vou pegar esse have e vou colocar aqui para virar pergunta. Esse é o presente perfeito. Só, somente só. Então, por exemplo, pegar uma frase que seja igual. Vocês viajaram... Não, viajar é muito simples. Pegar um outro. Vocês viram um acidente. Se fosse nesse aqui, ó. You saw an accident. Nesse da frente, you have seen an accident. Olha só. Esse aqui eu peguei a segunda coluninha do verbo. Esse aqui eu peguei a terceira coluna do verbo. Se fosse negativo, you didn't see an accident. O de cá, you haven't seen an accident. Oops. You didn't see, you haven't seen. E se fosse pergunta, did you see an accident? Tá faltando um D no did. Did you see an accident? E aqui eu vou inverter, porque esse aqui é da inversão. Que accidente feio é esse, gente? Pronto. Tá aí, ó. Então, esses aqui são muito assim, cheio de regrinha de repetição. Esse aqui eu vou pegar e vou olhar a segunda coluna do verbo. Se não tiver, eu coloco ed. Aí acabou a regra, porque o didn't é o negativo e o did positivo. Esse aqui, ele fica se mudando. Have seen, negativo, haven't seen, e a pergunta inverteu, have you seen? Se fosse ela, seria has she. E só isso. Beleza? Então, passado simples, segunda coluna. Presente perfeito, terceira coluna. Beleza? Também eu coloquei aqui um pedaço da atividade de vocês lá. Logo à frente, eu cortei um pedacinho dela, já pode fazer no seu próprio. Eu coloquei os primeiros com passado simples. Aqui, tudo passado simples. Então, você completa aí essas primeiras. E aí, depois eu coloquei, ó, presente perfeito. As primeiras também. Então, tá separadinho aqui, não misturei, não. Ó, a primeira, se é negativo, didn't drink. E acabou.
Se é positivo, eu olho na lista, o get vira got. Se não tivesse na lista, ia ser com ed, mas esse tem na lista. A pergunta: did he, quem é a pessoa, é he. Did he get up? Pronto. E continua aí, vai lá, rapidão. Faz aí pra gente encerrar. Você não tiver a tabela de verbos irregulares, joga na internet que tem muitas delas lá. Tem muito. No final aqui, a última página, eu tenho uma lista aqui, mas se eu for lá agora não vai perder aqui, ó. Quem tiver... Ah, não tenho não. Acabei de mentir, né? Eu pensei que eu tinha a lista aqui, não tem não. Vai fazendo aí que eu já vou fazendo aqui também. Então, essa é pergunta. Did you get off? Not change, então é negativo. Didn't change. Wake up, na minha lista vai virar woke up. Pergunta de novo. Então, did he give? Essa aqui não tem na lista. Se não tem na lista, received. O die também não vai ter na lista. Died. Not use negativo. Didn't use. Pergunta, she made. She make, né? Então, did she make? O live, se eu for procurar na lista, não vai ter. Então, lived. O read, se eu procurar na lista, ele vai ser a mesma coisa. Então, read. Ah, esse aqui, not watch. Didn't watch. Not study. Didn't study. E recall, pergunta, did he call? Então, ó, tudo aqui. Ou é lista segunda coluna, se não tem na lista é ED. Então, essa é a primeira regra. Ou lista ou ED. Aí, quando você não acha, quando é negativo, é didn't para todo mundo. E quando é pergunta, é did para todo mundo. Essa é a regra. Esse aqui é só isso. No próximo aqui, deixa eu pular para o próximo aqui. Opa, ia apagar, né? Senão vai ficar um bagunça danada. Presente perfeito. Todas aqui ou vão have ou vão has. No caso aqui sou eu. Então, I have. O go vai virar gone to the. Aí repete o resto. Blá, 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 sem nenhuma. I have gone to the library. Ó, you keep é a mesma coisa. Vou pegar essa 4 aqui. É pergunta. Então, se é pergunta, o has vai antes. Has it rained all day? Eu olhei na lista, o rain não tem. Então, terceira coluna. Has it rained all day? Deixa eu pegar uma negativa aqui. Aqui é 7. He hasn't. O forget lá na tabela vai virar forgotten his books.
Aí, ó. Todas. Aqui, lembre-se, aqui ela não volta. Tudo terceira coluna. Tudo, 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 tudo. Não importa se é positivo, negativo, interrogativo. Terceira coluna para todo mundo. A única diferença aqui é o have ou has. Aí ele vai pulando para negativo, para pergunta, mas todas tem que ter. Terceira coluna ou ED para todo mundo aqui. E aí vocês correm. Eu vou fazer pontinho depois do verbo. Não vou ficar copiando a frase toda, só depois do verbo. Então a primeira ali, essa já foi. A segunda. Ops, é o contrário. You have kept. Aí, a pet for 3 years. Essa é a pergunta. Have you e o verbo eat vai virar eaten. Have you eaten Thai food before? Essa também é a pergunta. Valse, Oi. eu vou pôr só no... Eu vou só pôr só o início, tá? Não vou ficar repetindo a frase, não. Não, sim, até o verbo. Se você fizer Tá. até o verbo, aí acabou. Para mim, o resto já tá de boa. Ok? Obrigada. Se fizer até o verbo, já foi. Opa, falta um R no forgotten. Ô, gente, socorro. Ô, treco chato. Pronto. A outra aqui é positiva. Não, negativa. We haven't. E o verbo here vai virar heard. She. Então vai ser has. E o still vai virar stolen. Pergunta de novo. Have I? E o explain não tem na tabelinha, então explained. Who has he met? How have we? O finish não tem na tabela, então ED. She studied. Então, she has. Opa. Latin. I know. I have none. A outra, where have you studied Arabic? E what countries have they visited? Porque não tem na tabelinha também, logo ED. Pronto, vejam só. Eu tenho em todas, 100%. Ou have ou has. Esse verbo have ou has, ele vai vir conjugado com haven't ou hasn't, negativo, ou ele vai antes do sujeito na pergunta. E 100% também o verbo na terceira coluna. Se ele tiver na lista, eu uso a terceira coluna e pronto. Se ele não tiver na lista, eu uso o ED, que é a mesma regra dele e pronto. E aí, esse é o presente perfeito. Ok? Então, lembre-se, para a gente encerrar, deixa eu apagar isso aqui. Vocês têm 3 informações básicas aqui.
Vocês têm um tag que eu preciso inverter o auxiliar. Se ele está positivo, ele vira negativo. Se ele está negativo, ele vira positivo. Pronto. E eu repito o mesmo sujeito. Esse é o tag question. O passado simples, eu vou procurar na lista o verbo na segunda coluna, ou vou negar ele com didn't, ou vou fazer a pergunta com did. Pronto. Presente perfeito. Eu vou usar have ou has para acompanhar o verbo, e ele sempre, sempre, sempre na terceira coluna, no particípio. Não importa se ele é positivo, negativo, interrogativo. Terceira coluna sempre. E se ele não tiver na terceira coluna, ele vai ter ed, mas sempre acompanhado de have ou has. Beleza? Tranquilo aí, meninos? De boa? Deixa eu descompartilhar aqui. E é isso, são os 3 conteúdos, junto com o anterior, que vai criar agora. O tag, passado simples e presente perfeito. Só isso. Bom, deixa eu parar a gravação.